Vamos falar mais a respeito do nosso assunto de Josafá, o vale de Josafá. Você sabe que o vale de Josafá era o vale da decisão. E depois do vale da decisão, veio o vale do quê? Quem sabe? Primeiro o vale da decisão, depois o vale... Você tem que ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não sabe dos seus direitos. O vale da decisão era uma porta para o vale da bênção, pessoal. Amém? Primeiro o vale da decisão. Você tem que decidir. Você tem que decidir a sua fé. O vale da decisão é o vale da definição. É o vale onde você tem que mostrar para Deus e para o diabo de quem você é. A sua vida é de quem é. Se você não definir ou ficar entre o mundo e Deus, você está indefinido, você automaticamente pertence ao inferno, e você não tem direito de chegar ao vale da bênção. O vale da bênção é somente para as pessoas decididas, determinadas, definidas. Conforme Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Quando a pessoa tem uma palavra sim, ela é decidida, ela é definida. E essa é a maior força que uma pessoa pode ter, ela ser definida. Se ela não for definida nos seus negócios, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos, enfim, se ela for coluna do meio, ela está perdida. Não existe coluna do meio. Ou sim ou não. Então essa é a maior guerra que o ser humano trava dentro de si. O maior problema do ser humano é a dúvida. Quem é o pai da dúvida? O diabo. Ou a fé. Quem é o pai da fé? O Espírito Santo. E você está no meio, entre a dúvida e a fé. Então você tem que decidir se vai continuar na dúvida ou se vai tomar uma decisão de fé. Deus não impõe condições. Ele impõe sim decisão. Isso não tenho dúvida. Deus não impõe que você seja perfeito, santinho, tenha condições, tenha dinheiro para fazer, para participar do vale da decisão, ou chegar e colocar no altar a sua oferta, representando a sua vida. Ele não faz essa imposição, mas ele obriga que você tenha uma decisão, que você venha optar ou pela fé ou pela dúvida. Definir a sua vida. E somente depois de você definir a sua vida, porque a vida é sua, só você que pode defini-la. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, tem o direito de escolher o bem ou o mal, a fé ou a dúvida, o sim ou o não. Então ele fica aguardando. O diabo tem a obrigação de respeitar a sua escolha, assim como Deus respeita a sua escolha. Mas é você que tem que decidir. Ninguém mais pode decidir por você. Então o vale da decisão é isso.
é para decidir quem você é, para qual time que você vai torcer, digamos assim. Então, vamos ver isso aqui agora, capítulo 20. Então, diz assim: depois disso, os filhos de Amon, de Moabe, de Amon e os meunitas vieram a peleja contra quem? Contra Josafá, além do mar e da Síria. Versículo 3: Josafá teve medo. Ele era um homem de fé, mas teve medo. E se pôs a buscar o Senhor. Quer dizer, todos nós somos invadidos pelo medo. Mas se nós temos segurança, se nós somos definidos na nossa fé, nós sabemos onde vamos buscar recursos, respostas. Josafá buscou ao Senhor. Ele buscou o Senhor. E não somente ele, mas ele levou o seu povo a buscar o Senhor. Com jejuns, apregou um jejum em todo Judá. E todo Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa importante, interessante. Judá era um país e Israel era outro país. Israel tinha 10 tribos, Judá tinha 2 tribos, digamos assim, resumidamente. Judá estava sendo reinado por um homem justo, reto, um homem correto, que tinha integridade, que tinha caráter, que era temente a Deus. Já Israel tinha Abraão como seu pai na fé, mas vivia sob a direção de Acabe e Jezabel, esses 2 bandidos que levaram o povo de Israel à prostituição espiritual e, obviamente, moral. Então, era um povo que estava apático da fé em Deus. Nesse tempo de Josafá reinou 35 anos, se eu não me engano. Ele reinou esse tempo, ou 25 anos, mas isso também não importa. O tempo que ele reinou, ele foi justo, foi fiel a Deus, teve caráter, ele viveu de acordo com Deus, era temente a Deus. Então, esse período foi um período bom para o reinado de Judá. O rei era bom, o povo também seguia o exemplo dele e também era fiel a Deus. Compreende o que eu estou falando? Se o rei era mau, como o caso do rei Acabe e Jezabel, então o povo também se corrompia. Tudo dependia do rei. Se o rei era de Deus, temente a Deus, o povo tinha sucesso, era vitorioso, mas se não, o povo era fracassado. Então, Josafá buscou o Senhor, depois você vai ver aí como que ele buscou, pediu a Deus ajuda, e veio a resposta de Deus. No versículo 14, nós chegamos a ver isso. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e disse: dai ouvidos todo o Judá. Aqui não fala de Israel, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, que é Judá, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não importa a força dos nossos inimigos,
É isso que ele está dizendo. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, se você teme a Deus, a sua peleja, a minha peleja, a nossa peleja é de Deus. Se nós não tememos a Deus e temos um comportamento contrário àquilo que nós cremos, então nós não temos a quem recorrer e estamos irremediavelmente perdidos. Amanhã, ele diz, descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis o quê? O que tem que fazer? Que? Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Isso, minha amiga, meu amigo, é fé. A nossa doutrina é a fé viva no Deus vivo. Porque como que você vai tomar posição, ficar parado diante do seu inimigo que vem feroz contra você? Quando ouve essa voz de Deus, ficai parado, tomai posição e ficai parado. Foi a ordem de Deus. Quer dizer, mostre a sua fé. Mostre a sua confiança em mim. Fique firme. Quer dizer, isso se chama dependência de Deus. Dependência de Deus. Porque chega um momento que você não tem como agir ou reagir. Há situações que você tem que, só Deus e mais ninguém. A pessoa usar essa fé que ela diz que tem e ficar na dependência do Altíssimo. Essa é a razão porque nós vamos a Israel, nós vamos lá tomar posição, nós vamos lá falar com Deus. Ó Deus, está aqui os nossos inimigos, aqueles que são contra o teu povo, contra nós, que tem bloqueado as tuas bênçãos em nossas vidas. Nós vamos tomar posição. Deus falou para Josafá: tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Isso é fé inteligente. Não é fé intelectual, é fé inteligente. É a fé que faz a pessoa tomar posição diante daquilo que ela diz que tem, que se chama crença em Deus. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Que a sua luta, minha amiga, meu amigo, a luta de cada um de nós é individual. É individual. Deixa eu explicar para você. Você tem um problema, determinado problema, uma situação. Você pode tomar posse de uma vitória com respeito à saúde, com respeito a uma vitória na vida familiar, sentimental, etc. Mas é uma batalha que você vence. É uma vitória. Você resolve aquele problema, você tem vitória diante daquele problema, aquela situação, mas fique certo que amanhã vai ter outro problema. E depois da manhã, outro problema. E eu pergunto, até quando você vai ficar esperando cair do céu um milagre no seu colo? Até quando você vai ficar contando com o pastor ou a oração do bispo? Até quando você vai ficar sentado esperando
que a chuva de bênção caia na sua vida. Não é assim que funciona. Se você quer tomar posse do reino dos céus, se você quer vencer todos os dias, você tem que viver pela fé. Viver pela fé é viver na dependência de Deus. Você depender dele. Não depender do pai, da mãe, do irmão, do filho, do sobrinho, quem quer que seja. Você tem que depender de Deus e também de si próprio. Quer dizer, da sua atitude. Você depende de Deus. Ó Deus, o que eu faço? Nesse caso, nessa situação aqui, Deus falou para Josafá: olha, Josafá, tomai posição e ficai parados. Quer dizer, ele ia tomar posição diante dos seus inimigos. Os inimigos estavam armados até os dentes, ferozes, prontos para destruí-los. Mas você tem que tomar posição. Ao invés de ficar apavorado, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar chorando, ou lamentando a sua situação, fique firme. E aguarde, espere, porque essa luta é minha. Amém. Isso se chama fé. É essa a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Faça o que eu estou te mandando e deixe o resto comigo. Faça até onde você pode. Coloque a mão até onde você pode. Faça o melhor que você puder e deixe o resto comigo. E aí o que aconteceu? Não temais, nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Humildade. Humildade. Sem humildade é impossível você andar com Deus. Você tem que ser humilde. Você tem que colocar o rosto no chão. Você tem que andar inclinado, porque Ele é o Senhor. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Veja que o que fazia o rei Josafá, o seu povo também seguia. Então, o que aconteceu? Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Agora presta atenção, presta atenção. A inteligência manda a gente ser prudente. Crede nos seus profetas. Nem todos os profetas são de Deus. Nem todos os que se dizem profetas são profetas. E quem é profeta e quem não é profeta? Jesus disse: pela árvore se conhece, ou pelos frutos se conhece a árvore, não é verdade? Pelos frutos se conhece a árvore, não é pela árvore. Então você tem que verificar os frutos.
da árvore. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas sobre os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros. O quê? Engraçado isso. Isso é muito forte. Os inimigos podem ser poderosíssimos, e Deus faz com que, diante do seu povo, eles venham se destruir, eles venham lutar contra si mesmo. Lembra de Gideão e os seus 300? Os amalequitas, os povos do Oriente se uniram contra o povo de Israel, e Deus fez com que eles se matassem, se destruíssem. Isso aconteceu também aqui no vale da decisão, no vale de Josafá. Muito forte isso. Você pode ter certeza. Aqueles que nos odeiam, que nos querem mal, eles vão se destruir. Então você toma aí exemplo de como Deus age quando uma pessoa se predispõe a obedecê-lo, a viver numa comunhão com Ele. Aparentemente, os inimigos estão vencendo, estão tomando posse. Mas lá na frente, você vai ver o que vai acontecer. Você crê nisso? Eu creio. Se você não crê, não tem problema, mas eu creio. Mas cada um, é a fé de cada um. Mas eu creio. E diz o texto aqui, que tendo Judá, versículo 24, chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Não sobrou um. Não sobrou um dos inimigos de Judá. Versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Aqueles que eram mais poderosos, que tinham ou tomavam, tinham uma situação nas mãos, o poder, a autoridade nas mãos, esses transformaram-se em corpos mortos, defuntos, e todas as suas joias. Eu não sei o que eles foram fazer na guerra com joias. Por quê, hein, pessoal? Como é que o sujeito sai à guerra cheio de joias, cheio de riquezas? Com certeza Deus os inspirou. Não, vai com tudo que você tem direito. Quando você voltar,
se voltar. Então eles foram com todas as suas joias, as suas preciosidades. Por quê? Para deixar o povo de Judá rico. Rico. Porque isso era costume. O inimigo, quando vencia, ou quem vencia, o vencedor tinha direito a tirar tudo o que era de valor, de riqueza. E Josafá e o seu povo levaram 3 dias saqueando, 3 dias pegando os seus valores. Ao 4º dia se ajuntaram no vale, o vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então você verifica que primeiro Josafá soube da notícia, só recapitulando, soube que os seus inimigos ferozes vinham contra ele, e ele não tinha forças. O que fez Josafá? Teve medo. Com esse medo, ele buscou o Senhor, ele se voltou para o Altíssimo, e invocou ou avocou os seus direitos, porque Josafá, na sua oração, ele diz assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir a ti. Porventura, Senhor nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra? E começou a falar, a contar a história que ele tinha conhecimento, que tinha se passado, até que ele disse assim, ele chegou e disse no versículo 10, agora, pois, eis que os filhos de Amon, os inimigos, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Quer dizer, você fez o bem. Aí ele diz assim, ah, nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Então o vale da decisão é o vale de julgamento. Josafá significa o Senhor julga. Então quando nós descermos naquele vale, nós vamos falar, ó Deus, não executarás tu julgamento contra aqueles que se voltam contra nós, aqueles que têm amarrado as nossas mãos, que têm tentado prender os nossos pés, que têm impedido de dar um passo à frente. Então nós vamos avocar os nossos direitos através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a proposta. E eu espero que o Espírito Santo venha esclarecer isso para você, melhor do que nós podemos explicar.